Estamos vivendo o risco de uma atrofia cognitiva. O alerta tem sido feito por profissionais de várias áreas, como da educação e da saúde mental. E o que isso quer dizer de fato? Menos capacidade de ter atenção, de pensar. É o que a gente vai descobrir a partir de agora numa conversa da qual você também participa lá pelo meu WhatsApp, viu? Com o psicólogo Wesley Nazaré, que está aqui comigo mais uma vez, querido. Obrigada por ter vindo. E um tema tão importante, né? Eu agradeço o convite, um tema espinhoso, né? Passa por todos nós, principalmente para a missão de educadores, profissionais da educação, pais e mães que também têm a missão de educar. E eu me incluo nessa terrível missão que não tem ainda um mapa seguro, o que é seguro, o que não é, o quanto de tecnologia aplicada na educação, tempo de telas, isso tudo ainda está muito assim, obscuro para a maioria de nós, né? Me conta uma coisa, quando a gente fala em atrofia cognitiva, o que significa? E até às vezes as pessoas não entendem o que é essa tal de cognição. A gente está diminuindo a capacidade de pensar, ou seja, o nosso cérebro, eu usei um termo no começo do programa, está encolhendo? Bom, em termos de estrutura, né, do cérebro, com o passar dos anos, existe uma tendência natural de uma espécie de redução da massa encefálica, que os neurologistas atribuem até que uma redução leve é esperada ao passar da idade. Mas as cognições são as funções do cérebro, é quando o cérebro tem uma função, por exemplo, de memória, de atenção, de capacidade de concentração, de pensar, de se localizar no tempo e no espaço. Tudo isso são funções do cérebro. E aí, se a gente fazer um paralelo com músculos, né, que é algo mais fácil, uma pessoa que trabalha com os braços, trabalha com a força do corpo, normalmente ele tem músculos mais hipertrofiados, né, músculos mais fortes, músculos que conseguem executar bem aquela função de, por exemplo, pegar peso. Se alguém que de repente, por algum motivo, imobilizou um braço, estou com o braço engessado, e eu vou ficar por, sei lá, 2, 3 meses com o braço engessado. E o outro não. O outro está funcionando normalmente. Quando retira aquele gesso, a gente pode perceber que o músculo atrofiou, diminuiu a sua capacidade, a sua função. Então, se a gente fizer esse paralelo, provavelmente isso também acontece com o cérebro. E como que a gente deixa de utilizar, por exemplo, uma função cognitiva? Eu gosto muito da ideia dos mapas, né? Há 30 anos atrás, eu saísse daqui de Uberlândia e fosse para uma outra cidade que eu nunca fui, eu tinha que abrir um mapa, tentar ler o mapa, até onde eu chegaria pela via tal, eu viraria em qual quilômetro. E a gente fazia isso, às vezes parando e olhando e tentando fazer o mapa mental acontecer. Meu pai, por exemplo, que é um vendedor autônomo, viajante, viajou o Brasil inteiro, Minas Gerais inteira, conhece Minas como a palma da mão. Atualmente, o que acontece com a gente? A gente vai para qualquer lugar que você tem a facilidade da tecnologia, você usa o GPS. Você põe lá o endereço, clica lá e vai dizendo, olha, faz isso, vira aqui, vai reto, a tantos metros, vira à direita. Então a gente passa a ser mais passivo em relação só ao comando do GPS e não para pensar em trajetos, em elaborar um mapa mental. Se isso for feito repetidas vezes, intensamente, muito provavelmente que essa capacidade de se situar no tempo e no espaço vai atrofiando, né? E aí isso a gente pode fazer para as memórias, quando a gente se trata de memória, para a solução de problemas e aí, por aí vai. Vou te pedir licença aqui para entrar no meu WhatsApp, até para ver a pergunta da turma que vai participar conosco. E isso, você falou que ainda tem uma névoa ali nesse estudo da atrofia cognitiva, mas a gente pode trazer alguns fatores que podem levar a isso? Você falou do excesso de telas, da tecnologia, a gente tem outros fatores associados também, Wesley? Sim, a gente tem que entender assim, por exemplo, as telas, a internet, os smartphones, a tecnologia é algo que veio para ficar e veio para modificar a forma como nós utilizamos a nossa inteligência, a nossa cognição.
Tudo depende de como é feito. Por exemplo, eu posso, vamos imaginar, Platão, há 2.500 anos atrás, quando chegou a escrita, ele falou, olha, essa escrita aí, ó, vai acabar com a capacidade de pensar. E, na verdade, teve que existir uma adaptação da forma de pensar para a escrita. Aconteceu com rádio a mesma coisa. Vocês estão ouvindo muito rádio, então vai perder a capacidade de leitura, de interpretação. E com a tecnologia a mesma coisa. Chegaram as tecnologias e o excesso passivo, por exemplo, ficar rolando uma tela infinitamente, passivamente, com conteúdos rápidos, pouco elaborados, a tendência é fazer com que a gente não consiga, por exemplo, ter paciência, concentração, memória para ler um texto mais complexo, que exige mais atenção, que exige mais concentração. Isso pensando em adultos, você imagina crianças que estão elaborando a sua fase de criatividade, né? Então, a exposição indevida ou muito tempo de tela é um dos fatores. A alimentação, tudo que a gente tem a ver com cognição, cérebro, tem a ver com sinapses, tem a ver com a forma como que a gente se alimenta. E, infelizmente, eu não sou da área, mas os estudos mostram que os brasileiros têm se alimentado muito mal. Pessimamente. Né? Com comidas prontas ou ultraprocessados, substituindo a alimentação saudável por comidas rápidas, o que provavelmente também impactaria. O sono. A nossa grande capacidade de memorização tem a ver com o sono. Qual é a qualidade do sono que nós estamos tendo? Será que é um sono em média de 8 horas, sem interrupções, de modo que a gente acorda descansado? Ou é aquele sono picado, um sono que hora eu estou dormindo um pouco, hora eu estou dormindo muito? Tudo isso pode interferir. A gente tem a falta de estímulo para a mente, porque isso aqui, o excesso da tecnologia, porque nós utilizamos para trabalhar, né? Mas o excesso disso aqui limita a minha capacidade de criar, e não estou dizendo criar algo, criar, por exemplo, projetos, criar soluções para a minha rotina, criar soluções para conflitos. Essa falta de estímulo, que muitas vezes a gente fala, onde é que eu vou buscar? Pode limitar essa capacidade? Então, é muito interessante essa palavra, né? O estímulo é aquilo que desperta um mecanismo no cérebro para conseguir algo que o cérebro adora, chamado prazer ou recompensa. Quando eu estou diante de uma tela que a recompensa é quase imediata, rápida e pouco esforço, daí eu vou perdendo a capacidade. Por exemplo, vamos imaginar, esses dias para trás eu cheguei de uma viagem que a gente foi em família, eu falei, nossa, eu estou com vontade de tomar uma vitamina de abacate. Lembra a nossa infância, né? Lembro demais. Aí eu peguei e falei, nossa, eu acho que tem um abacate. Eu falei, nossa, eu vou chegar então, pegar um leite com abacate, vou fazer para as crianças, ver se eles gostam. E aí você tem uma preparação, você tem um método, você vai utilizar aquilo, o seu saber, vai fazer algo para chegar naquela memória afetiva, no meu caso, né? E ter um prazer de absorver aquela delícia da vitamina de abacate. Quando eu estou diante da tela, a imagem de um hambúrguer pode simplesmente gerar uma micro recompensa no cérebro, uma dopaminazinha rápida, em que eu fico ali horas e horas num fetiche eletrônico que não gera uma recompensa real, mas que alimenta o cérebro de uma maneira rápida. E eu posso ficar, então, sem o processo do estímulo, que foi a vontade da vitamina, até chegar na recompensa, que foi o prazer, ou de ver as crianças experimentando algo da minha infância. Então, isso demonstra o quanto que esse aparelho, que todos nós dependemos para trabalhar, para estudar, pode roubar a nossa atenção. Esse é o Wesley Nazaré, psicólogo, que está com a gente aqui hoje, falando sobre essa atrofia cognitiva. E como a gente vai tratar também ainda hoje aqui de como é que a gente evita isso, sabe? De que forma, em cada fase da vida, a gente pode estimular esse órgão tão maravilhoso
que é o nosso cérebro. Já tem pergunta para vocês, olha, Cauã lá do Roosevelt, Maria Nascimento, a Fátima Lidiane, esse povo meu aqui, você já sabe, é bom demais. Já volto com você, viu, Wesley? 55 minutinhos, a gente está vivendo o risco de uma atrofia cognitiva. Existe um alerta que é feito por profissionais de várias áreas, como a da saúde, da educação e da saúde mental. E aí a gente está entendendo hoje, com a ajuda do psicólogo Wesley Nazaré, o que tudo isso significa e como é que nós podemos estar atentos para evitar essa atrofia. E aí tem muita gente perguntando aqui, Wesley, sobre sintomas. Tem até uma amiga que perguntou o seguinte, a Maria Nascimento, eu ando esquecendo de algo. Será que isso pode ser um sinal de uma atrofia? Bom, é uma pergunta muito ampla, né? Mas assim, vamos lá. Se a gente está esquecendo, é uma falha, então, na memória. A memória também tem muito a ver com outra função cognitiva chamada atenção. Para a gente fazer uma memória, a gente tem que prestar atenção. E muitas vezes, por exemplo, a nossa insistência em querer fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, e aí eu falo do lugar de fala que homens não conseguem fazer muito bem isso. As mulheres têm um cérebro muito melhor, fazem várias coisas ao mesmo tempo, mas brincadeiras à parte, o cérebro multifuncional, que todo mundo gostaria de fazer várias coisas ao mesmo tempo, na verdade, quando você está fazendo algo e você perde atenção, por exemplo, para o celular ou para outro estímulo, você, na verdade, perdeu uma capacidade de memorização porque a sua atenção falhou. Então, se a sua atenção falha, a memória vai ser pior. E na hora de resgatar aquele conteúdo, aquela coisa que eu estava querendo, pode ser que tenha uma falha. Então, assim, grosso modo, a concorrência de estímulos ao mesmo tempo faz com que a atenção seja prejudicada, portanto a memória seja pior, e na hora de eu recuperar a memória, esqueci. Não lembro. Não lembro. Então pode ser que seja uma falha, né? Daí, então, a possibilidade de um exercício. Por exemplo, se eu vou ler um livro, se eu conseguir silenciar um telefone ou tirar uma tela da minha frente, eu posso ter maior concentração e, portanto, maior capacidade depois de lembrar o que eu li. Então, é um exercício que a gente pode fazer. Por exemplo, uma conversa. Já viu? Muitas vezes a gente está conversando informalmente, mas aí está vendo um celular, e aí tem a outra pessoa. Veja, a gente está muito distraído em termos de conversa. Então, um exercício interessante também, escolha uma pessoa, desligue um pouco as telas, converse diretamente com essa pessoa por alguns minutos, sem interrupção. Talvez você vai perceber que a melhora nessa função. E a conversa é um aprendizado tão significativo, né? Eu trouxe alguns sintomas aqui, né? Eu vou pedir até para o pessoal para que a gente possa, eu e o Wesley, a gente possa ver melhor do que nesse telão, por exemplo, a dificuldade de concentração e para tomar decisões. Isso é um sintoma da atrofia, podemos dizer? Então, a desorientação que você falou também, né? Porque a gente pode ficar muito dependente de tecnologias, né? Mas vamos lá. A dificuldade de concentração é esse treino, né? Existe uma técnica de meditação chamada mindfulness, né? Que é uma técnica oriental, mas pode ser aplicada no dia a dia, por exemplo, numa refeição. Se você estiver bem concentrado naquilo que você está comendo, você sente melhor o gosto dos alimentos, você sente melhor o cheiro dos alimentos, até você entende melhor se você já está saciado ou não. Comer diante de telas, falando ao celular e comendo, pode ser que você nem perceba o que você está comendo. Pode ser que você come a mais do que você deveria, nem lembra o que comeu, né? Tem isso. Então tem muito isso, né? Agora, por exemplo, a capacidade de tomar decisões, pensar. Então, se nós fizermos muito rapidamente a delegação para outro dispositivo, uma tomada de decisão, como fazer tal coisa, eu não exercito a minha capacidade de desenvolver estratégias, de usar da criatividade. Pode ser, às vezes, que nem seja melhor, mas você está exercitando aquilo. Como que eu posso fazer isso? Como eu posso pintar essa coisa? O que eu utilizo? Deixa eu testar. É talvez mais difícil, é talvez um pouco mais lento,
mas você está exercitando o cérebro. Aí se você vem com uma resposta pronta, passiva, que você não faz nada e está lá pronto, lembra, nós somos de uma geração em que a gente aprendeu matemática usando tabuada. Tabuada, lembro demais. Tinha que fazer tudo à mão, né? Com a chegada das calculadoras no meio escolar, temia-se muito que as crianças perdessem a capacidade de fazer as contas básicas, né? Então, não que a calculadora seja ruim, ela tem que ser aplicada no momento certo, onde o aluno já aprendeu a fazer o raciocínio matemático. Aí é uma aliada. Se eu delegar tudo para a calculadora, daqui a pouco eu estou somando 2 e 2 na calculadora. E é mesmo. Aí foi até interessante trazer essa questão. A Marluce falou, Mônica, estou com raciocínio lento. A idade também pode trazer isso e a gente pode também trabalhar essa questão, né, que você até falou da estrutura do cérebro, a idade. E ela falou o seguinte, isso pode levar a uma futura demência? Como é que ela procura o estímulo, Wesley? Nas partituras e no sax. Então ela toca um instrumento, né, Marluce? E atividade física. Sim. Então ela já está estimulando essa capacidade cognitiva? Bom, ela já faz algo maravilhoso para o cérebro, que é aprender música, que ativa um lado do cérebro que tem a ver com a parte artística, criatividade, ler partituras, praticar um instrumento exige do cérebro. Mas uma coisa interessante, vamos imaginar um músico que vive disso, faz isso todos os dias. Seria muito interessante que ele aprendesse uma língua que ele não conhece. Os neurologistas e as pessoas que estudam as cognições vão dizer que você precisa ativar um lado do cérebro que você não está muito acostumado. Por exemplo, eu passo a maior parte do meu dia atendendo pessoas no meu consultório, eu exijo muito da parte de concentração, de atenção, de memória. Para mim, é muito interessante aprender a cuidar de plantas, porque eu não sou alguém que sei muito sobre isso. Eu tenho que ler para saber se essa planta é de pleno sol, se ela fica melhor com que quantidade de água, poda ou não poda. Então, o meu descanso, uma forma que eu poderia exercitar meu cérebro, é aprender uma coisa que eu não conheço. Pode ser uma língua, pode ser um instrumento musical. As pessoas que estão, talvez, achando que está com a capacidade mais lenta, a leitura é sempre um universo que se abre pela frente, né? Quando a gente está lendo um livro, a gente não viveu aquela época, mas a gente imagina aquela época, imagina os personagens, tudo isso é muito rico. Deixa eu trazer mais questões aqui da minha turma. A Lidiane de Uberaba queria saber se a atrofia cognitiva pode levar ao Alzheimer. Tem alguma ligação? Veja, o Alzheimer é uma demência cuja a principal causa ela é genética e atinge a estrutura do cérebro, né, na parte que a gente chama de pré-frontal e córtex frontal, com problemas na estrutura. Na maior parte das vezes tem a ver com a condição genética e com algumas coisas do estilo de vida. Tá. A parte que a gente pode cuidar, e aí o Drauzio Varela fala muito sobre isso nos textos dele, de envelhecimento com saúde, é de exercitar o cérebro. É ler, é desafiar o cérebro com coisas que você exigiria um pouco mais de concentração, praticar atividade física, o sono regular, evidentemente evitar álcool e outras drogas, para que você tenha a probabilidade de prevenir a parte que pode ser controlada de uma demência tão grave como o Alzheimer. Mas tem uma parte que a gente sabe que tem a ver com genética, isso a gente não controla. Então, assim, para ter uma vida que e não é só Alzheimer, que são formas de demenciais, o próprio envelhecimento pode causar em algumas pessoas esse tipo de declínio cognitivo. Então, viver bem, estar entre amigos, se alimentar bem, provocar estímulos no cérebro. As conexões neurais, até o século passado, a gente acreditava que a gente ia perdendo neurônios com o passar do tempo. Isso está bem questionado porque há muitas regenerações neurais, né, a partir de determinados estudos, mas as conexões neurais, por exemplo, puxa, eu nunca tinha visto algo como, por exemplo, um drone. E deixa eu ver como isso funciona. Peraí, deixa eu tentar levantar esse drone, mesmo que seja uma brincadeira.
aquilo pode ser algo novo para mim, que eu vou fazer um monte de conexões neurais daquilo que eu já entendia. E isso ativa melhor o cérebro. Ô, conversa boa, ativando que tudo do nosso cérebro. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer um intervalo rápido com Wesley Nazaré e já volto para a gente continuar essa conversa que agrega e muito para a nossa saúde, de uma forma geral, eu diria. Não sai daí. E aí, Wesley, eu tenho aqui muitas perguntas dos nossos amigos, como lá de Coromandel, a Elaine, que queria saber o seguinte: a gente está falando sobre esse caminho para trabalhar melhor o nosso cérebro. Jogos de memória ajudam? Jogos de números, aqueles joguinhos que tem no celular, eles podem ativar o cérebro, né? Vamos supor, formar palavras cruzadas, isso pode ajudar? Bom, tudo que é um desafio para a parte cognitiva, eu ter que me esforçar para fazer, eu ter que ativar memórias, eu ter que fazer tentativas e erros, são desafios que podem ajudar a aumentar essa capacidade de memória, de atenção, de resolução de problemas. Isso tudo é muito bem-vindo, né? Uma coisa importante é que todos nós podemos cair numa coisa que é rotineira, em termos de, assim, fazer mais do mesmo. Eu já sei isso e eu sempre faço isso. E se a gente entra numa zona de conforto, acaba que a gente não se esforça muito, né? Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha, sei lá, com costura, ela pode ter ali o jeito dela costurar, que faz sempre daquela mesma forma. E se ela fizer repetidas vezes aquele processo durante 1, 2, 5, 10 anos, não acrescenta algo novo. Mas imagine se, pelo menos uma vez a cada 1, 2 meses, ela tentar um estilo diferente, um corte diferente, aprender algo novo. Então, é o desafio, por exemplo, de conhecer algo que aumenta a sua capacidade de laboral, por exemplo, né? Se for a questão de leitura, a mesma coisa. Eu posso já ter um nível de conhecimento, mas é infinito o número de conhecimento. Se eu puder conhecer mais alguma coisa, eu vou sair da minha zona de conforto e também eu vou elaborar mais essa parte cognitiva. Esquecimento é algo que muitas vezes nos assusta, né? E às vezes na vida a gente tem situações como, opa, deu um branco. E o Cauã lá do Roosevelt perguntou o seguinte: por que quando a gente vai falar algo importante, né? Eu estou conversando com você, aí eu espero você concluir o seu raciocínio, e aí quando a gente vai falar o que a gente gostaria, simplesmente faz assim, sumiu. Deu branco. Deu branco. O que é isso? É uma mente cansada? É também um caminho para atrofia? Não tem nada a ver? Não, veja, poderia ter várias possibilidades de explicação, mas a primeira delas é que talvez a gente caia numa forma de memória muito... a memória de uma conversa tem a ver com a memória de trabalho, a memória que a gente está utilizando, recuperando coisas antigas. Então, a atenção numa conversa, se ela ficar dispersa da minha memória com o que eu estou conversando, pode ser que em algum momento tenha um lapso de memória, né? Tá. Que é esse branco que a gente teve. Depois passa alguns minutos e fala, nossa, era isso que eu queria falar, né? Então, uma conversa exige várias funções cognitivas, né? Atenção, memória de trabalho, que é essa que a gente está utilizando aqui, memória antiga, que eu tenho que recuperar alguma coisa lá de trás, a minha capacidade de criatividade, de concentração. Então, a concorrência das cognições ao mesmo tempo, em uma pessoa que pode talvez não ter dormido tão bem, está estressada, às vezes está ansiosa, a ansiedade é uma das coisas que pode impactar muito nas cognições. Agora, vamos imaginar uma pessoa que passa horas e horas e horas a fio em frente de telas, de exposição excessiva. Talvez na hora de conversar, ela pode ter uma capacidade de concentração diminuída. Aí os lapsos são mais frequentes. A Tatiana Ribeiro, que você viu ali falando sobre teatro, ela está com algumas pessoas, né, que estão querendo saber mais informação sobre isso que a gente está conversando aqui hoje. Ela está com uma convidada, uma pessoa, está lá no centro da cidade. É com você, Tatiana.
Oi, Mônica. Então, tá aqui, né, na Praça Tubal Vilela, nosso ponto aqui, né, preferido do Você, onde a gente conversa com as pessoas, onde a gente troca ideias. E eu encontrei a Marisete. E aí eu falei com ela, Marisete, como é que tá, né, pra você essa questão? Você esquece das coisas? E olha só o que ela me falou que tá acontecendo com ela. Mônica, boa tarde, Marisete. Boa tarde, tudo bem? Olha, comigo tá acontecendo assim. Eu saio para ir pegar algo na sala, no quarto, na cozinha e esqueço o que fui fazer, o que fui pegar. Aí eu tenho que retornar onde eu estava para ver, tentar lembrar o que fui pegar. E às vezes demora lembrar? Às vezes demora e às vezes nem lembra mesmo. Aí não pega. Pra próxima. E isso tem acontecido mais assim para cá nesses, né, nos últimos tempos ou sempre foi assim? Não, nos últimos tempos. Nos últimos tempos. Então é isso, né, Mônica? Tá vendo? Quem nunca, né? Quem nunca foi pegar alguma coisa e esqueceu? Eu vou falar, Marisete, ó, tamo junto, minha amiga. Mônica, com você. Eu acho que a grande maioria, viu, Tatiana? Leve meu abraço aí à lindíssima Marisete que participou com a gente. Aí já é excesso de informação, excesso de preocupação. Olha, o cérebro tem uma função que é um piloto automático. Interessante. Porque o nosso cérebro e a função do cérebro é economia de energia. Então, imagina, tem muita coisa que a gente faz no automático para economizar energia. A gente anda, escova os dentes, a gente anda pela nossa casa de maneira automática, sem utilizar, muitas vezes, a parte racional, essa parte que você obriga o cérebro a ficar presente. Tá. Então, muitas vezes, o cérebro, por tantos estímulos, eu estou escutando uma música, estou pensando uma coisa, eu preciso ir lá na cozinha buscar algo, e eu entro num automático. Se o cérebro tiver um automático, a chance de eu chegar naquele lugar e não lembrar daquilo que eu estava perguntando ali atrás, quando eu me desloquei até aquele cômodo, é maior, né? E evidentemente, claro, se a pessoa estiver com um nível de estresse muito grande, de novo, não ter dormido tão bem, muitas preocupações na cabeça, muita coisa rodando. Imagina um computador com várias telas ligadas, várias janelas, abas, né? Várias abas ligadas. Ele vai funcionar de uma maneira mais pesada, mais lenta. E o automatismo é que talvez explique o que a Marisete está vivenciando. Talvez ela esteja ativando esse modo automático do cérebro quando ela precisa de algo que precisaria de presença. Vou até a cozinha pegar tal coisa para fazer tal coisa no quarto. Só que aí ela entra no automático, quando chegou lá, não lembra. É como diz a nossa querida repórter, quem nunca que atire a primeira pedra. Aí, falando em mulheres, Abel Silva, a menopausa também deixa a mulher com a parte cognitiva mais afetada? Bom, eu não sou especialista na área, mas acredito que sim. Principalmente, estudos revelam que a pré-menopausa já começa a ter algum declínio hormonal. E uma das primeiras percepções antes de chegar na menopausa, nesse período pré, é as falhas nas questões cognitivas, um cansaço mental, dificuldade de tomar decisões ou de aprendizagem. Evidentemente que uma boa orientação médica, ginecológica, se necessário mudanças na alimentação, atividade física ou questões hormonais podem minimizar esse aspecto. A gente sabe que nós estamos em constantes transformações, né? A parte do envelhecimento de todos nós é uma delas, mas também aquilo que a gente pode fazer para cercar. Então, o cuidado o autocuidado, a questão de visitar especialistas, cuidar da parte de saúde global pode ser muito útil. Deixa eu trazer mais uma pergunta para poder voltar para as minhas. A Núbia Barbosa, o exercício físico, a caminhada, ajudam de alguma forma nessa questão da atrofia cognitiva? Ajudam mesmo, né? Sim. Atividade física regular, orientada, é remédio, né? Eu acho que é um remédio para a saúde global, para melhorar os aspectos de neuroendorfinas do cérebro. A gente sabe que o estresse, por exemplo, libera muito cortisol na corrente sanguínea. E é um veneno para a parte do corpo e também para a parte cognitiva. Ao mesmo tempo que se você faz atividades físicas regulares,
a espiritualidade bem desenvolvida, você tendo amigos, relações saudáveis, contato com a natureza, tudo isso gera neuroendorfinas que melhoram as funções cognitivas, previne o envelhecimento cognitivo, né? E que pode gerar também bem-estar, que eu acho que é o principal. É o principal. Nossa, é muito bom. A atrofia digital, a gente está falando também de gerações, porque estuda-se se isso tem a ver com as tecnologias que vieram ao longo do tempo, né? Então, a atrofia digital, ela tem a ver com gerações, ou seja, há uma geração que pode vivenciar melhor, mais essa atrofia digital, Wesley? Então, é um estudo de um neurologista chamado Flynn, que foram feitas pesquisas ao longo de gerações que mediam o coeficiente de inteligência, que é uma medida científica para essas questões de cognições. De geração em geração, tentando locais, por exemplo, que Holanda, França, países que conseguiam concentrar uma estabilidade econômica, geopolítica, foram feitas pesquisas e perceberam que ao longo, uma geração nova superava a anterior em termos de capacidade desse coeficiente de inteligência. Geração após geração, a curva era uma curva ascendente, a geração nova superava a anterior. Pesquisas mais recentes indicam que pela primeira vez na história, uma geração nova está perdendo em termos de coeficiente de inteligência para a geração anterior. Isso é um dado novo. Não se sabe exatamente se somente o uso de tecnologias, as exposições de redes sociais, que é uma novidade para os nativos digitais, chamado assim, né? As pessoas que já nasceram numa época em que a tecnologia estava aí, se isso está afetando diretamente essa curva e se tem outros pontos. Especula-se que, por exemplo, as questões de alimentação estejam envolvidas nesse declínio, essa parte da geração que não está superando a anterior, e também poluição, por exemplo, microplásticos na corrente sanguínea, em placenta. Então, assim, a ciência ainda não cravou essa informação, mas pela curva e por esse dado, estamos diante de algo preocupante. Será que esse uso excessivo de tecnologias tem diminuído a nossa capacidade de superarmos a geração anterior? Isso é preocupante e os cientistas estão atentos para podermos nos nortear. Por isso que é uma tarefa tão difícil educar filhos nesse momento atual, porque até que ponto o uso de tecnologias é favorável ou impacta? Qual a idade? Quanto tempo de tela? Eu li, para prepararmos para essa nossa conversa, uma coisa que foi muito interessante. Sim. O mínimo é mais. Sempre. A idade de 6 anos, qual que é o mínimo? O mínimo de exposição é melhor. 8, 10 anos, mínimo é melhor. Na terceira idade, quanto que deveria ser o tempo de tela? O mínimo é melhor. Tem muitas pessoas aqui, eu acho que eu vou até trazer esse tema para a gente falar sobre essa questão de esquecimento de uma forma, a origem do esquecimento, porque infelizmente não vai dar tempo hoje. Por exemplo, eu tenho o Eduardo e a Maria Helena que estão esquecendo o nome das pessoas. Isso tem a ver com a atrofia ou não? Deve ser algum outro ponto, Wesley, só para a gente atender eles aqui. Então, de novo, o esquecimento faz parte, né? Quem nunca esqueceu o nome de alguém? Exatamente. Ficou pelejando para lembrar. Até aí tudo bem. A questão é como você lida com isso. Será que você está se esforçando o suficientemente para lembrar o nome? Será que você está com prejuízo no sono? Será que você está envolvido em muita coisa passivamente e não está exercitando esse cérebro? Então, assim, tem muitas hipóteses. Não vamos generalizar para esse tema. E, aliás, a atrofia cognitiva é um termo que a gente está com preocupações em relação ao que está acontecendo nesse nosso movimento com as redes sociais, com a inteligência artificial. Ainda não é um diagnóstico formal pelas manuais estatísticos, né, diagnóstico, mas que
pela própria consideração daquilo que seria o exercício das cognições, a gente tem percebido que a gente tem exercitado muito menos. Muito menos. Sabe o que eu tenho feito, por exemplo, uma coisa interessante? Pegar álbuns de fotografia e tentar lembrar o nome das pessoas que fizeram parte da minha vida lá atrás. Excelente. Sabe? Olhar meu álbum da época universitária, quem eram essas pessoas? Deixa eu tentar lembrar. Porque são exercícios, né? São exercícios e, como diz o Wesley, né, estão sendo estudados todos os fatores, estão sendo estudadas todas essas circunstâncias. E algo que ele deixou muito claro aqui para a gente é essa atenção nossa de trazer para a nossa rotina exercícios simples, como ele sugeriu aqui agora, preocupar-se com a alimentação, né, fazer algo novo. Isso vai nos ajudar em qualquer idade. Né, Wesley? Obrigada a vocês que participaram. A minha querida Cris, lá do Jardim Brasília, ela falou que até a rota para ir para casa, ela muda. Ótimo. Justamente para esse estímulo, né? Querido, muito obrigado. Foi um prazer te receber. Volte mais vezes, tá? Eu agradeço. Um tema muito rico. Rico, né? É desafiador para todos nós e vamos continuar pensando, estudando, refletindo. E eu conto com você aqui. Estamos juntos. Wesley Nazaré, psicólogo, obrigada a você também. Deixa eu mandar aqui, Rafael, rapidinho, a Sangisleia, Lourdes, a Eliane Ferreira lá do YouTube, a Vânia, a Aparecida e o marido dela também. Muito obrigada pela participação de vocês. A Janaína lá do Shopping Park, viu? Vamos agora refletir no Entre um Café e Outro. E aí eu trouxe o seguinte pensamento para a gente hoje. Se o ar não se movimenta, não tem vento. Se a gente também não se movimenta, não tem vida. Do escritor Itamar Vieira Júnior, que tem esse livro maravilhoso, Torto Arado, de onde eu tirei esta reflexão. Então, movimente-se de todas as formas, tá? Deixa eu mandar um beijo para a Grazi lá de Sacramento, para a Regina Aparecida também. Lembrando a vocês que tem mais um capítulo de A Escrava Isaura. Continue com a gente, porque logo mais temos o Cidade Alerta e a melhor programação para você aqui na TV Paranaíba. Um bom restinho de tarde, te espero amanhã às 2h10, tá? Tchau!